Olá pessoal, a gente começa o resumo de notícias do bncamazonas.com.br. Primeiro pedindo para você curtir e compartilhar a nossa transmissão ao vivo, com as principais informações de hoje, tá? Tem muita novidade aqui no nosso programa e a gente já começa falando com Brasília daqui a pouquinho para falar justamente da questão do pacote anticorrupção que saiu da Câmara, voltou para o Senado. E a gente tem informações direto de lá de Brasília, daqui a pouco com o Carlos Eduardo Matos, mas a gente já te convida para ficar com a gente. Tem notícia também de Manaus, tem notícias também de Roraima, e a gente vai passar essas informações para você. E a gente já está na linha com o Cadu. Boa tarde, Cadu. Carlos Eduardo Matos, direto do BNC Brasília. O presidente do Senado não sabe o que fazer com o pacote anticorrupção, é isso mesmo? Conta pra gente. Exatamente, Daniel Jordano. Boa tarde aos nossos amigos internautas que nos acompanham o BNC aqui no Facebook. Daniel, realmente virou um problema diplomático essa situação que envolve a Câmara dos Deputados e o STF, né? Porque o STF acabou suspendendo a tramitação de um projeto de lei que corria no Congresso Nacional, ou seja, houve uma influência do Poder Legislativo, do Poder Judiciário sobre o Legislativo. Daniel, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, devolveu hoje à Câmara dos Deputados o projeto de lei que reúne propostas de combate à corrupção no país. Esse projeto é conhecido como 10 medidas da contra-corrupção, que foi elaborado pelo Ministério Público Federal, que reuniu mais de 2 milhões de assinaturas de cidadãos, movimentando todo o país, inclusive os municípios do Amazonas, durante a época de 2015 e 2016. Entretanto, Daniel, o pacote anticorrupção foi literalmente desfigurado na Câmara dos Deputados durante a sua votação em novembro do ano passado, quando o presidente da casa ainda era o deputado Eduardo Cunha. Diversas medidas anticorrupção foram reprovadas. Além disso, aprovou sanções contra juízes e promotores que poderão ser processados agora por abuso de autoridade. Isso causou uma indignação geral em toda a nação. Depois que o pacote anticorrupção foi desfigurado e aprovado pela Câmara, ele seguiu para o Senado, mas felizmente o STF acabou suspendendo a tramitação por detectar erros na composição do projeto. E isso acabou gerando um problema diplomático incrível, até porque o STF acabou sendo movido por um sentimento da sociedade, né? Por isso, Daniel, o presidente do Senado devolveu o texto à Câmara, já que o texto parou no Senado, ele devolveu. E volta a estaca zero da discussão. Isso é um ponto a favor para quem defendeu essas medidas contra a corrupção e vai ser uma dor de cabeça aos deputados que votaram na retirada daquelas medidas anticorrupção. Vamos ver o andamento desse pacote e se vai ter um desfecho feliz agora que o presidente é o deputado Rodrigo Maia. Agora há pouco conversamos com o deputado Claudirney Avelino, do DEM do Amazonas, que é um grande aliado de Rodrigo Maia. Ele falou que o Senado falhou ao ter devolvido esse documento e que a solução era o diálogo com o Poder Judiciário. Antes de encerrarmos, Daniel, eu só salientando que o presidente Michel Temer sinalizou já que tem um substituto de Alexandre de Moraes na chefia do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Provavelmente vai ser o ex-ministro do STF, Carlos Veloso, que atualmente é advogado do senador Aécio Neves, ou seja, foi uma indicação do PSDB. Michel Temer falou que está certo da escolha, desde que não surjam escândalos envolvendo o nome de Veloso. A nomeação só vai sair depois que Alexandre de Moraes assumiu o cargo de ministro do STF. O dia foi muito movimentado aqui no Poder Legislativo, Daniel, mas esse é o resumo das nossas notícias, porque muita coisa aconteceu. Tá certo, então, Cadu, obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Boa noite já em Brasília. Então, a informação do Cadu é exatamente essa nova informação de que há um novo possível, um novo nome aí para o Ministério da Justiça do governo Temer. Vamos mudar de tela, vamos falar ainda mais com o assunto em Brasília. Câmara e Senado, eles recuaram de duas propostas polêmicas, digamos assim, em relação a proteger políticos, né, e também parentes de políticos. Na Câmara, havia uma proposta de que parentes de políticos pudessem aderir ao programa de repatriação. No Senado, o senador Romero Jucá, ele fez uma proposta, uma PEC, para impedir, para, digamos assim, blindar alguns, digamos assim, tanto o presidente da Câmara e do Senado, que estão aí
envolvidos na Lava Jato, havia uma proposta para blindar isso, né, para que eles não respondessem por possíveis crimes e por possíveis situações antes do mandato. E essa teve repercussão negativa. O senador Romero Jucá foi vaiado em Boa Vista, é para lá que nós vamos ao vivo, para o BNC Roraima, com o repórter Luiz Valério. Luiz, conta para a gente como é que foi isso. Foi no aeroporto, é isso mesmo? Exatamente, no aeroporto. Boa tarde aos amigos todos de Manaus, do BNC Amazonas e do BNC Roraima. Quando desembarcava aqui no aeroporto internacional de Boa Vista, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, ele era esperado por um pequeno grupo, um grupo aí de umas 30 pessoas talvez, que se manifestaram, que o trataram com hostilidade, chamando de corrupto, que ele tem que ir para a cadeia, que ele é réu, que ele está sendo investigado, não réu ainda, mas está sendo processado, respondendo a inquéritos na Lava Jato. E foi uma manifestação assim, muito virulenta, digamos, muito intensa, das poucas pessoas que estavam lá. É curioso que o deputado Abel Mesquita, chamado aqui de Abel Galinha, estava junto com o Romero Jucá, vinham juntos do avião, e quando o Abel Mesquita viu o aglomerado de pessoas e os primeiros gritos, ele saiu de fininho e procurou outra porta de saída, porque não quis enfrentar a multidão. O fato é que essas investidas do PMDB e do Romero Jucá, do senador Romero Jucá, para tentar blindar presidentes de poderes, junto com toda essa repercussão do seu envolvimento na Lava Jato, está fazendo com que a população, algumas pessoas aqui em Roraima, já não suportem mais tanta notícia negativa envolvendo o nome do Estado. Luiz, você continua com a gente na linha porque a gente está aqui mostrando para o nosso web telespectador as rapidinhas do BNC Roraima, que mostra justamente o momento das vaias do senador Romero Jucá, no momento em que foi vaiado no aeroporto de Boa Vista. Luiz, como é que foi essa animosidade toda aí? Conta pra gente como tudo aconteceu depois disso, o que aconteceu, qual é a repercussão política, digamos assim? Então, a repercussão política é que esse fato, ele pipocou nas redes sociais de uma forma espantosa, como acontece com toda a polêmica que acontece na vida real envolvendo pessoas famosas, políticos, e ela ganha corpo e se espalha feito festim nas redes sociais. Então, as pessoas, os adversários políticos de Romero Jucá espalharam essa informação, que é uma informação verídica, está aí o vídeo para quem quiser ver. E aqueles seguidores, aqueles mais apaixonados, que tem alguns que seguem o senador, passaram a defender. Inclusive, nós da imprensa fomos hostilizados, dizendo que a gente estava espalhando boatos. Mas os vídeos são claros, os vídeos mostram exatamente o que aconteceu, que foi uma manifestação popular contra o senador Romero Jucá no Aeroporto Internacional de Boa Vista. O Abel Galinha, ele é de primeiro mandato, né, Luiz? Exatamente, ele é deputado federal de primeiro mandato. Ele havia sido eleito para vereador e aí depois de 2 anos também do seu primeiro mandato de vereador, ele acabou se candidatando a deputado federal e foi eleito. Ele é uma potência econômica, digamos assim, ele é dono de grande parte, acho que de 80% dos postos de combustível aqui de Boa Vista, do estado de Roraima, e teve muito dinheiro para financiar sua campanha e acabou se elegendo com facilidade, primeiro a vereador e depois a deputado federal. Aí no BNC Roraima vai acompanhar todos os desdobramentos políticos disso tudo. A gente vai mudar a tela agora para falar sobre o prefeito Arthur Neto. Hoje de manhã ele acusou o governo do estado de fraude nas isenções de impostos, né? Disse que vai à justiça também, né? Falou de vários contratos, fez críticas ao governador José Mello em relação à tarifa de transporte coletivo, mas hoje ele também fez um anúncio importante, digamos assim, em relação à saúde dele. O prefeito Arthur Neto anunciou que está diagnosticado com câncer de próstata, e você confere o que ele falou, como é que foi isso na imagem da nossa transmissão do Facebook. Vamos conferir. Eu enfrento um problema pessoal que é muito pequeno em relação ao que já enfrentei na vida. Eu estou com câncer de próstata. É uma coisa inicial e que vai ser resolvida no começo de abril.
Não faço antes porque dia 31 de março de 87 morreu meu pai. 31 de março de 2017 meu pai faz 30 anos de morto. Eu quero fazer uma bela homenagem a ele. Mas isso acontece. O médico mesmo me implorou para não dizer isso para ninguém. Isso é tão fácil, resolve rápido isso. E você não precisa dizer, porque está cheio de gente que vem aqui comigo e fica escondido e no final todo mundo é super-homem. Mas eu não, meu avô teve câncer de próstata, meu pai teve câncer de próstata, tinha que dar em alguém da minha família, é melhor dar em mim do que nos meus filhos. Bem melhor. E pelo tamanho que ele me mostrou, eu vou nocautear o câncer. E mais difícil foi enfrentar essa campanha com tanta gente contra e com uma campanha de difamação, de calúnia, que realmente machucou muito a gente enquanto seres humanos, a mim, a minha esposa. Então, enfrentar esse pessoal e dar a goleada que demos no voto neles, o câncer é brincadeira, Ele não vai ser capaz de deter um só milímetro da minha vontade de trabalhar por Manaus. Agora, eu só não escolhi ainda foi a forma como vou derrotar o câncer. Eu conheço 3, que é bem do meu esporte. Estou em dúvida se vai ser um estrangulamento, uma chave de braço ou se vai ser um soco. Mas eu vou derrotar o câncer. Muito obrigado, Manaus vai poder contar comigo e com as ordens da imprensa. O prefeito, portanto, fala nesse momento. Portanto, você conferiu aí o momento em que o prefeito Arthur faz o anúncio aí que está diagnosticado com câncer de próstata. Essas imagens são da nossa transmissão do Facebook pela manhã durante essa entrevista coletiva. E aí, logo após esse anúncio, o prefeito em exercício, digamos assim, né, o que vai ser o prefeito em exercício, Marcos Rota, deu declaração e disse que torce pela recuperação do prefeito Arthur. E ele já assume a cidade nos próximos 60 dias, ele deve ficar como prefeito da cidade de Manaus. Lembrando que o BNC foi o primeiro portal de notícias digamos assim, considerar essa possibilidade de saúde do prefeito Arthur, justamente por conta do check-up que ele fez no início do ano e as viagens e tudo mais. Então você confere essa entrevista, tanto do Rota também, quanto a essa declaração do prefeito Arthur, no bncamazonas.com.br. A gente vai mudar de tela para falar sobre a Assembleia Legislativa do Estado. Hoje, a CPI da AFEAM foi arquivada, segundo o presidente da Casa, o Davi Almeida. Foi questão regimental, até porque 2 parlamentares retiraram os nomes da proposta que era da oposição. Então você confere os nomes desses parlamentares e a matéria completa no bncamazonas.com.br. Vamos para o imediato agora com as notícias de polícia e cidades. Na primeira notícia, a gente tem manifestação dos mototaxistas hoje de manhã lá na Avenida do Samba. Os mototaxistas pediam aí que a prefeitura que a prefeitura faça uma fiscalização mais firme em relação aos mototaxistas que são piratas, os irregulares. Segundo eles pagam impostos e eles estão com uma concorrência desleal. A reportagem é da Keldman, do Imediato, então você vai lá na fanpage do Imediato, clica lá e confere essa matéria exclusiva do Imediato. E a gente também muda de página agora para falar de uma operação da Polícia Federal que ocorreu hoje. A PF desarticulou uma organização criminosa que enviava tráfico de drogas para o interior, principalmente para a América do Norte. Então você confere essas informações lá na fanpage do Imediato, com todas as informações de polícia e cidades. A gente termina o resumo por aqui. Outras informações a qualquer momento. BNC, você precisa saber. A vida no interior não é fácil. A gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em popa. Governo do Amazonas, governo das pessoas.